Às 7h20 na programação com a marca da qualidade Correio da Paraíba, as últimas informações do Papa Francisco, seu sepultamento que deve acontecer exatamente em meio a um conclave indecifrável. O segredo da Igreja Católica. Um caixão simples foi o que ele pediu. Um pano sobre o rosto e as etapas do funeral, todo mundo começa a saber porque, conforme queria Francisco, o sepultamento deve acontecer sem muitas pompas. Ele deixou um testamento há cerca de 2 anos, indicando o local e os critérios que ele utilizaria. Inclusive, Papa Francisco deixou pago todo o funeral. O trabalho que será feito na catedral, na Basílica, Maria Maior, que é a basílica escolhida por ele, fora do Vaticano, onde ele sempre frequentava, foi muitas vezes lá rezar. O Papa Francisco pediu e teve um benfeitor, ele recebeu uma doação e já deixou tudo pago, tudo encaminhado para não dar despesas. Ele disse que não queria dar trabalho. A morte do Papa dá início a uma série de ritos e cerimônias cuidadosamente organizadas muito antes do início do conclave. O que é o conclave? É com chave, fechado. Então é uma reunião secreta para eleger o sucessor. As cerimônias começam com a certificação da morte, a exibição pública do corpo para os fiéis que prestam homenagem, além do funeral e do sepultamento. O Papa morreu nesta segunda-feira, dia 21. Revisou diversos ritos do ano passado, simplificando os rituais funerários para enfatizar seu papel como simples bispo. Ele manifestou suas preferências no testamento que foi publicado pela Santa Sé. Embora os papas frequentemente façam ajustes nas regras que regulam o conclave, uma revisão dos ritos funerários papais não era feita desde 2000. As mudanças se tornaram necessárias após Francisco expressar seus próprios desejos. O pontífice passou 12 anos à frente do comando da Igreja Católica Apostólica Romana. E durante esse período enfrentou barreiras para reformas dentro da própria igreja. Logo de cara, a sua primeira aparição pública foi para pedir que o povo rezasse por ele, indicando que ele iria no outro dia para a Basílica de Maria. É lá que começou, é lá que vai terminar, conforme ele mesmo pediu. Cada papa usa um anel feito sob medida, com a imagem gravada de um homem pescando num barco. Referência ao Evangelho de Mateus, onde Jesus chama Pedro, pescador de homens. Esse anel do papa, o anel do pescador, com o nome gravado, com a imagem, poderia ser usado como selo em documentos oficiais. O carmelengo, que é o cardeal responsável para fazer todo o trâmite pós-morte, quebrará o anel de Francisco, destruindo o selo com um martelo e outro instrumento, mantendo as tradições seculares da igreja. Os aposentos papais também foram trancados, selados. É proibida a entrada numa prática tradicional para evitar saques, principalmente de pertences e documentos íntimos do Santo Padre. Apenas com o novo Papa, os aposentos serão abertos para alguma vistoria. O Papa é vestido de forma simples, com a batina branca, vestes vermelhas, colocado no caixão de madeira conforme ele pediu. Simples. Esse caixão será levado em procissão até a Basílica de São Pedro, onde vai ocorrer a exibição pública. Francisco foi muito reformista, mesmo que as pessoas não tenham percebido. Ele não quis os ouros dos adereços papais. Preferiu um crucifixo de latão em cor de prata, também o anel. Abdicou das vestes mais pomposas e preferiu um papa móvel sem blindagem. Quis, inclusive, que fosse mais aberto ao povo. Quando ele apareceu publicamente pela primeira vez, foi ao sul da Itália para receber refugiados e imigrantes. Foi a sua primeira característica. Depois, o Papa Francisco veio ao Rio de Janeiro. Mais de 100 dias no pontificado, foi a sua primeira viagem internacional. Um privilégio para o Brasil. E no Rio de Janeiro, em 2013, ele falou à Jornada Mundial da Juventude sobre várias coisas. E o povo ficou encantado com o Papa que entrava na casa dos favelados, dos pobres, conversava com as pessoas e tinha uma linguagem simples, de colocar mais uma aguinha no feijão, do povo brasileiro que tomava muita cachaça e estava perdido. Era Bento XVI que deixava, chegava o Papa Francisco e com a nova roupagem de um Papa muito mais popular.
Mas depois, Papa Francisco foi revolucionário, porque foi o primeiro Papa a falar abertamente sobre gays. Ao responder Isis Camparini na viagem, no seu Papa Móvel, aliás, na sua aeronave papal, né, estava lá no avião, e ele disse que se uma pessoa gay buscava Deus, quem era ele para julgar? E foi mais além. Depois fez um documento dizendo que era possível que a igreja, um padre, um bispo, abençoasse um casal gay. Não era um casamento, mas uma bênção, se a pessoa procurasse. E ele reforçou várias vezes: a igreja é para todos, a igreja é para todos, mesmo que a gente discorde daquela pessoa, mas a igreja é para todos. O Papa Francisco foi um Papa que revolucionou também o comando das mulheres nos discatérios, nas organizações, nas presidências, nas coordenações. Ele quis que as mulheres também tomassem parte do poder da Cúria Romana. Ele disse, inclusive: ajudem-me a desmasculinizar a igreja, ou seja, tirar tanto homem, só homem. Mesmo que as mulheres não fossem ordenadas sacerdotisas, mulheres sacerdotes, mas ele quis colocar mulheres no comando de postos estratégicos da igreja. É tanto que esse foi o Papa que abriu para mulheres comandar também. E eu acho muito justo. Por que não? Por que não? Eu acho fantástica essa passagem do Papa Francisco. Espero, sinceramente, pelos temas que ele trouxe do meio ambiente, da imigração, da pobreza, dos excluídos, da política internacional, da paz. Foi um Papa de esperança, um Papa de paz. Foi um Papa responsável por conciliar conflitos. Fez com que Barack Obama e Fidel Castro sentassem, conversassem fora, e ele sempre oferecia o Vaticano como um campo neutro para a conversa. Fez isso com a Palestina, com Israel, mas infelizmente não prosperou. Foi atrás de Vladimir Putin, foi atrás de Zelensky, foi atrás de tanta gente que quis conversar. Ele quis conciliar. Infelizmente nem todos os acordos foram possíveis, porque os homens gostam de guerra, né? Gostam de poder. Mas ele fez sua parte. Em alguns casos deu certo. Na Colômbia, por exemplo, ele conseguiu pacificar o governo colombiano com as facções armadas da Colômbia. Então é um Papa que deixa um legado, não uma história. Foram 12 anos que poderia ser representado, poderia ter esticado mais. Infelizmente a saúde do Papa foi se fragilizando com o tempo, a idade, os compromissos. Era um Papa que tinha bom humor. Perguntado uma vez quem era o melhor, Pelé ou Maradona? Já que, como argentino, ele era fanático de futebol, torceu pelo São Lourenço e jogou bola. Ele disse: eu não era muito bom, mas joguei. E ele disse: não, em comparação Pelé e Maradona, Pelé foi mais completo, Pelé era melhor. Ele disse: Maradona, que se encontrou com ele em vida, né? Maradona foi ao encontro dele, a seleção argentina no último campeonato em 2022. Enfim, era um cara da cultura, do povo, né? Era aproximado das pessoas. Então, nós estamos mostrando imagens da cerimônia de hoje, logo cedo, né? Da exposição já do caixão, né? Essa aí é a cerimônia que a gente denomina como a constatação da morte fúnebre, né? Depois de lacrado, quebrado o anel, agora o caixão está preparado, constatada a sua morte, ele será levado para a Basílica para exposição pública durante os próximos 3 dias. Então o Papa que abraçou, beijou e incluiu, hoje é homenageado, né? Então no próximo sábado, dia dedicado também a Nossa Senhora, de quem ele era devoto, será o sepultamento do Papa lá na Basílica de Nossa Senhora Maior. E lembrar também, aí depois disso tudo, nós temos o início das reuniões do conclave, né? Aqui no Brasil são 7 cardeais que têm direito a voto. Nós conversamos, quando esteve aqui em Guarabira, trazido pelo padre Adalto, com Dom Raimundo Damasceno, que é um dos cardeais que vai a Roma, tá pegando o voo já, mas não vota. Dom Raimundo já participou do conclave que elegeu Francisco, mas nesse agora ele não vai votar, porque ele tem mais de 80 anos. Quem tem mais de 80 anos não vota. Participa dos funerais, são mais de 200 no mundo todo, mas quando enxuga mesmo na peneira, que vai se trancar mesmo no conclave, 138 em média, e precisamos de 2/3 para ter eleição.
Só para você ter uma ideia, num dia pode-se fazer até 4 votações, 4 escrutínios. Não mais que isso. Pode sair num dia? Pode. Pode sair num dia. Pode ter consenso. A primeira reunião será a reunião para avaliar o momento. Como a igreja está, como o mundo está, que perfil os cardeais devem seguir. Quem é que pode ser papa? Boa pergunta, né? O conclave pode eleger qualquer batizado cristão católico. O problema é, um padre, pode. Um bispo, pode. Sendo que, como o colégio cardinalício se fecha, vota entre eles. Então é muito difícil que uma outra pessoa tenha acesso ao colégio, né? O colégio é só para os cardeais. Então vai ser eleito entre eles. Rafael, pode ser um latino-americano? Pode. Pode ser um asiático? Pode. Um africano? Pode. Nós não temos ainda um papa negro. Não temos. Pode ser. Nós podemos ter um papa europeu de novo? Pode. Você sabe que a grande e ampla maioria dos papas foram italianos, né? Porque antigamente tinha aquela impressão que era mais fácil de governar ali perto na Itália, em Roma, né? Ficava por ali. Hoje não é mais assim. A gente já teve depois de João Paulo II, era polonês. Tivemos Bento XVI, o nosso Ratzinger, Joseph Ratzinger, era alemão. Tivemos agora o Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que foi argentino. Então, é assim. Muita gente pergunta, e o nome dele? Morre. Fica só o civil, né? O civil é separado do nome de guerra. Então, quando o cara assuma, vamos dizer que Rodrigo fosse cardeal, Rodrigo Souza, quando ele é eleito, com 2/3 dos votos, ele é perguntado pelo Carmelengo: o senhor aceita? Aí ele dá o aceito. Sim, com a graça de Deus eu aceito. E qual nome o senhor vai escolher para o seu pontificado? Não é o nome dele. O nome dele fica lá separado, é o nome de batismo, mas agora ele vai ter o nome de Papa. Aí Rodrigo vai escolher um exemplo, um santo que ele gosta, um nome, Paulo, ou Francisco II, um exemplo. Aí lá é anunciado já com esse nome. Então o nome de Rodrigo fica lá nos documentos civis e ele passa a ser o Papa fulano de tal, né? Então aí aparece lá o Papa, a fumaça branca aparece, que é o sinal de que houve consenso. Por isso que até hoje a gente, quando tem uma briga, diz: houve fumaça branca. Essa é uma tradição milenar. Quando ela é preta, no final do dia não teve acordo. Então tem que esperar ela ser branca. Tomara que não demore muito, né? Vamos torcer que num dia resolva. Agora, se passar 3 dias e não tiver consenso, o 4º dia suspende a votação e vai a oração. Vamos rezar, discutir com calma de novo e depois retoma no 5º dia. Agora o Carmelengo é quem administra. O Carmelengo e o decano dos cardeais, que é o mais velho, o decano é o mais velho, é como o Martins aqui na rádio, já mandou toda a convocatória para os cardeais. Os daqui do Brasil receberam ontem mesmo para viajar. Então eles vão lá porque vão participar dos funerais e da votação. É bonito, né? A tradição antiga da igreja, interessante. O mundo todo fica curioso para saber como funciona. E outra coisa muito bonita também, o Papa Francisco conseguiu fazer um papado, né, um pontificado, para além dos muros de Roma da igreja. Então ele falou para os não católicos também. Foi um cara que uniu os ortodoxos, os evangélicos. Foi um cara que teve respeito de todo mundo. Ele falou para os ateus. Até ele disse: é melhor ser um ateu autêntico do que um católico hipócrita. Foi ele que disse. Foi ele que disse que gay também tem direito a constituir família. A igreja não está abençoando, mas a igreja está dando. É um direito. O que a gente vai viver de guerra? Gente, preconceito, raiva, ódio já tem demais. Acho que o Papa Francisco deixa esse legado. Que o próximo, eu não sei quem vem, mas que venha também com espírito aberto. De dialogar com a sociedade, de se abrir, porque o Papa tem uma função. Ele é um cara que fala para muita gente. Então ele se posiciona, não é só o Papa da missa. Então o Papa que é chefe de Estado, representa um país. Você sabe que o Papa Francisco foi o primeiro Papa a ir no Iraque, no meio da guerra. Se arriscou. Foi o primeiro Papa, por exemplo, a ir em Nova York, no Congresso norte-americano e discursar lá. Iria participar recentemente da conferência da ONU, né? Mas não teve condições, saúde, enfim. Era um Papa para além dos tempos. E muito bem-humorado, né?
Você vê quando os brasileiros chegavam, Papa, uma bênção para os brasileiros, diziam, vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouco coração. Era uma forma, era a brincadeira que ele fazia, né? E ele gostava era bem-humorado. Ele dizia, olha, o humor é um estilo de santidade. É a forma dele. Então, deu certo, falou para as pessoas, acho que foi muito bom. Foi um Papa também que não teve medo, porque ele dizia, a gente só morre no dia. Porque perguntaram a ele no Rio de Janeiro, né, que foi aquela bagunça toda, ele escolheu um carro fraco. Não, pai, não quero carro de luxo não, quero um carro fraquinho. Com a janela aberta, engarrafou o trânsito, o povo foi para cima e foi pro Papa Móvel sem os vidros laterais para falar com o povo, ele queria falar com o povo. E as pessoas dizem, mas Papa, o senhor não tem medo no Rio de Janeiro, né, terra de favela, de gente, ele só morre no dia. Se eu vou morrer de verso, não sou peru, eu vou morrer no dia, então não tem medo. Para que medo? Para que eu vim? Se for para ficar longe, eu não quero. Então foi um cara que abraçou doente. Você viu a história de Jesus com os leprosos? Vai ter uma cena do Papa abraçando um cara moribundo, um cara cheio de ferida, rapaz. É impressionante como o Papa Francisco tinha essa disposição, né? Apesar da idade, o cara tomava chimarrão que passou na boca de um bocado de gente. Já pensou aquilo envenenado? Não tinha medo. Era fantástico. Eu acho que fica essa lição, né? As lições do Papa Francisco ficam para a humanidade. Então, que Deus receba na glória. Não tenham dúvidas de que está ao lado do Pai por tudo que representou e fez. E fica aí o peso para quem vem. Que seja aberto, carismático, menos preconceito, né? Sofreu muito dentro da igreja também. Porque quem faz reforma na igreja é muito criticado. E quando ele trazia temas duros, né, como mais mulheres na igreja, quando ele trazia temas de acolher os gays, as lésbicas, os deficientes, os oprimidos, os pobres, causava rebuliço. Teve que mexer na cúria, no Banco do Vaticano, mandou muita gente sair, demitiu muita gente, trocou. Hoje você tem por obrigação de colocar a sua ficha, se for investigado criminalmente, está fora. Então muita coisa, sim, foi um Papa muito rigoroso com os pedófilos dentro da igreja também, os abusos sexuais. Até o bispo, que abafar, é também cúmplice e também é investigado. Então foi um cara assim, eu acho que além do tempo, acho que foi muito legal, deixa muitas lições, eu acho que ele ensinou muito a todos nós. E eu vi ontem o pessoal do marketing dizendo assim, quantas lições de marketing, né? Quantas lições de gestão ele deu. Ensinou, isso é um professor. Um cara assim que aos 88 anos deixou um legado. Aí ele em Buenos Aires, né, como cardeal, só andava de transporte público coletivo. Então era um cardeal que você encontrava em Buenos Aires, aonde? No ônibus, no metrô, falando com as pessoas. Então era isso. Francisco era isso aí. Então vai na paz, vai com Deus, recebido na glória do Pai. E parabéns à igreja que mantém. Porque, essa história do tradicionalismo, gente, muita gente critica, mas veja só, se a gente não tem instituições assim, como seria, né? Por exemplo, a Polícia Militar, as Forças Armadas. Você imagina se tudo aquilo cai, perde a essência da hierarquia, do respeito, do tradicionalismo. A Igreja Católica, por exemplo, e outras religiões mantém essa hierarquia, essa tradição. Eu acho isso muito bonito. Os rituais. A gente não tem mais isso na sociedade moderna, né? Rituais, mas é tão bonito como a gente poderia ter dentro de casa também, Martins, como antigamente seu pai tinha. Rezar, de pedir a bênção, de comer junto. E são rituais. Por isso que a igreja, para que isso? Gente, tem que manter os rituais. Porque senão a sociedade, ela fica com o quê? O que é que sustenta a sociedade se a gente não tiver nada? Regras. Tem que ter. Muito bom. Então, sucesso para todo mundo. Um abraço especial para todos os católicos, né? E para todo mundo. 90.7